Fala galera, olha só, nessa nossa videoaula aqui nós estaremos começando com a resolução da prova de Física do vestibular do Enem de 2018, vestibular aí do Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Nesta nossa videoaula aqui nós estaremos resolvendo a questão de número 92 de acordo com a versão azul da prova do Enem. Eu sempre me baseio no modelo azul, tá? Outra informação importante é que lá no meu site eu sempre disponibilizo essas provas para vocês, tá? Em formato PDF e também o gabarito dessas provas. Então, se vocês quiserem baixá-los, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link do meu site. Se vocês clicarem nesse link, vocês vão cair numa página onde vocês conseguem baixar a prova e o gabarito, tá? Agora vamos dar uma olhada aqui nesse problema, que é um problema bem legal, bem divertido de ser resolvido, e tá ali no nível de dificuldade baixo, tá? Não é um problema difícil, beleza? Então olha só, o carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina, e no percurso de volta utilizou-se etanol, tá? Então o carro foi e voltou no mesmo trajeto, só que na ida ele usou gasolina e no retorno ele usou etanol, tá? Foi considerado o mesmo consumo de energia tanto no percurso de ida quanto no de volta. Essa é uma informação importante que eu vou destacá-la daqui a pouco, tá? O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. Então aqui nós temos um quadro, tá? Aqui eu tenho combustível, etanol e gasolina. Aqui eu tenho a densidade desses combustíveis, tá? E a unidade da densidade aqui com a qual o problema está trabalhando é gramas por mililitro, tá? E aqui o etanol tem densidade 0,8, a gasolina 0,7. E aqui eu tenho o calor de combustão, tá? E aqui a unidade que o problema está trabalhando é quilocaloria, no caso, caloria por grama, tá? Então, olha só, aqui, galera, eu tenho o seguinte, um sinal menos 6, né? Eu tenho menos e 6. O que significa menos? Significa que esse processo vai liberar energia, vai perder energia. Então, por exemplo, aqui o calor de combustão do etanol é de menos 6 quilocalorias, tá? Por grama. Ou seja, o que essa informação nos dá? Essa informação é importante saber interpretá-la, que é o seguinte: para que nós possamos queimar, tá? Combustão é queima. Para que nós possamos queimar 1 grama de etanol, nós precisamos de uma energia de 6.000 calorias ou 6 quilocalorias, tá? Essa é a interpretação dessa grandeza, calor de combustão, tá ok? É a quantidade de energia necessária para queimar 1 grama de combustível aqui nesse problema. E aí esse menos significa que o processo vai perder energia, vai liberar energia para realizar essa combustão. E o da gasolina é menos 10, ou seja, para eu queimar, né? Combustão é queima. Para eu queimar 1 grama de gasolina, eu preciso de 10 quilocalorias de energia, tá? Essa é a leitura, essa é a interpretação. É importante saber interpretar isso, tá? O volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de, tá? Então, o problema é o seguinte: o carro, ele vai, certo? Ele realiza o percurso de ida utilizando 40 litros de gasolina. Só que na volta, ele realiza o mesmo percurso, só que com etanol. A pergunta é: qual foi o volume em litros de etanol utilizado
na volta desse carro, tá? E aí eu vou anotar as informações, tá? Aqui, olha só, a densidade do etanol é 0,8 gramas por litro, o problema falou na tabela. A densidade da gasolina é de 0,7 gramas por litro, tá? O calor de combustão do etanol é menos 6 quilocalorias por grama. E aqui eu peguei e multipliquei esse Kzinho. Galera, o K minúsculo é um submúltiplo que significa 1000, que significa 10 elevado ao cubo, tá? Então, menos 6 quilocalorias por grama é a mesma coisa do que menos 6.000 calorias por grama, tá? E aqui a quantidade de calor de combustão da gasolina é de menos 10 quilocalorias por grama, que é a mesma coisa do que menos 10.000 calorias por grama, beleza? E aí eu tenho o volume de gasolina utilizado, né? Mais uma informação importante a ser destacada, é que no percurso de ida, o carro utilizou uma quantidade, um volume de gasolina de 40 litros, e 40 litros é a mesma coisa do que 40.000 mililitros, tá? Eu fiz essa transformação, vai ser importante para o nosso problema, tá? Então eu deixei essas informações aqui anotadas e agora vamos começar a pensar nisso. Eu vou pensar agora no cálculo da densidade. Como que nós calculamos a densidade de um determinado corpo ou substância? Ora, nós sabemos, né, que nós podemos calcular a densidade através da razão entre a massa e o volume, tá? Então a densidade da substância, seja ela etanol ou gasolina, vai ser o seguinte, vai ser a massa dessa substância dividida pelo volume que essa substância ocupa. Então a densidade é diretamente proporcional à massa e é inversamente proporcional ao volume, tá? Por que eu vou pensar nessa equação? Porque dessa expressão eu consigo calcular a massa das substâncias, tá? Aqui eu penso no seguinte, se eu multiplicar cruzado, eu vou ter m vezes 1, m, v vezes d, v vezes d. Então a massa da substância pode ser calculada através da multiplicação da densidade pelo volume dessa substância, tá? Então a massa de uma determinada substância é diretamente proporcional à sua própria densidade e é diretamente proporcional ao seu volume. E por que eu vou pensar primeiramente nessa expressão? Porque eu quero calcular qual foi a massa de gasolina utilizada pelo carro no percurso de ida, tá? Então, a massa da gasolina, né, a massa de gasolina utilizada vai ser a densidade da gasolina vezes o volume de gasolina, tá? Ora, o problema falou que a densidade da gasolina é 0,7 e o volume de gasolina utilizado no percurso de ida foi de 40 litros, que são 40.000 mililitros, tá? E aí, quando eu realizo essa multiplicação, eu tenho 28.000 gramas. Como que nós interpretamos essa informação? O carro utilizou em massa 28.000 gramas de gasolina para realizar o percurso de ida, tá? E aí eu vou guardar essa informação. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, tá? Através da leitura, da interpretação daquelas unidades de calor de combustão. Olha só, quando eu olho para cá, a quantidade de calor de combustão da gasolina, ela é de 10 quilocalorias por grama, que é a mesma coisa do que 10.000 calorias por grama. Então eu posso montar ali uma regra de 3. O que essa regra de 3 está me dizendo? Que para eu queimar 1 grama de gasolina, eu preciso de 10.000 calorias de calor, de energia, tá? Então eu fiz aqui uma regra de 3 pensando nessa unidade aqui, tá? Só que olha só, eu não queimei, na verdade o carro não queimou 1 grama de gasolina. No percurso de ida, qual foi a massa de gasolina queimada pelo carro? Ora, o valor que encontramos agora há pouco, 28.000 gramas. Então, para eu queimar 1 grama de gasolina, eu preciso de 10.000 calorias de energia. Só que, quantas calorias de energia eu preciso
para queimar 28 mil gramas, que foi o que o carro queimou no percurso de ida. Tá? E aí eu vou multiplicar cruzado, é uma regra de 3 simples diretamente proporcional, e quando eu multiplicar cruzado, eu vou encontrar esse valor aqui. O carro precisa de 2,8 vezes 10 a oitava calorias, tá? Para queimar 28 mil gramas de gasolina, tá? De gasolina. Então esse X aqui vai ser, deixa eu ver aqui, são 28 milhões, 1, 2, 3, não, tá, enfim, é algum número que eu coloquei aqui em notação científica, tá? E aí essa massa, X é 2,8, essa massa não, né? Essa quantidade de energia, 2,8 vezes 10 a oitava calorias. Então, no final das contas, no percurso de ida, o carro utilizou essa quantidade de energia para queimar 28 mil gramas de gasolina. E vou anotar, vou deixar essa informação anotada. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou voltar lá no texto e eu falei para vocês que tem uma informação importante. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto no de volta. Galera, olha que informação interessante. O problema está te falando que o carro utilizou a mesma quantidade de energia, tanto na ida quanto na volta. Essas quantidades de energia são iguais. Então, olha só, se na ida o carro utilizou 2,8 vezes 10 a oitava calorias de energia, então na volta ele também vai utilizar 2,8 vezes 10 a oitava calorias de energia. E aí, por que isso é importante? Porque eu vou montar outra regra de 3 simples diretamente proporcional, tá? Só que agora eu vou pensar lá no etanol. Olha aqui, a quantidade de calor de combustão do etanol é de menos 6 quilocalorias por grama, que é de menos 6.000 calorias por grama. O que essa informação, o que essa unidade está nos dizendo? Que para eu queimar 1 grama de etanol, eu preciso de 6.000 calorias de energia. Só que eu não tive à disposição somente 6.000 calorias de energia. Na volta, eu utilizei 2,8 vezes 10 a oitava calorias de energia, que foi o valor que nós encontramos. Na ida e na volta, são quantidades iguais. Então, com essa quantidade aqui de energia, eu consigo queimar quantas gramas, né? Na verdade, quantos gramas de etanol? Essa é a pergunta que vocês têm que se fazer, tá? Com 2,8 vezes 10 a oitava calorias, eu consigo queimar quantos gramas de etanol, tá? E aí eu vou multiplicar cruzado, porque é uma regra de 3 diretamente, né? Uma regra de 3 simples diretamente proporcional, tá? E aí eu vou ter que 6.000y é igual a 2,8 vezes 10 a oitava, ou seja, eu quero encontrar o valor de y em gramas, vou isolar o y, vou pegar o 6.000, colocar para o lado direito da equação, dividindo, e aí y é 2,8 vezes 10 a oitava dividido por 6.000, tá? Vou pegar 4 unidades aqui desse expoente, e aí eu vou ter que y é 28.000 vezes 10 a quarta dividido por 6.000, vou simplificar os 3 zeros, vou dividir por 2 em cima e embaixo, ou seja, y, ou seja, a quantidade de etanol queimada pelo carro no percurso de volta em gramas vai ser de 14 dividido por 3 vezes 10 a quarta gramas, tá? Vou deixar assim, não vou dividir para não lidar aí com números decimais, tá? Então, eu simplifiquei por 1.000, dividi por 2, 28 por 2, 14, 6 por 2, 3, e aqui o 10 a quarta gramas. Então, olha só que interessante. Eu utilizei no percurso de ida, né, em gramas, 28.000 gramas de gasolina. Na volta, eu utilizei 14 terços vezes 10 a quarta gramas de etanol, tá? Agora, olha só, eu vou voltar a pensar nessa equação aqui, só que agora eu vou querer calcular o volume de etanol. Então, daqui dessa expressão, eu posso tirar que o volume de uma determinada substância é a sua massa dividido pela sua densidade, tá? Então, o volume é diretamente proporcional à massa e é inversamente proporcional à densidade de uma certa substância, tá? Agora eu vou pensar no etanol.
O volume de etanol é a massa de etanol queimada dividida pela densidade do etanol. Qual foi a massa de etanol que foi queimada pelo carro no percurso de volta? Ora, foi esse valor aqui que nós encontramos. 14 terços vezes 10 a quarta. E qual é a densidade do etanol? 0,8. Vou repetir o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Então vai ficar 14 vezes 10 a quarta dividido por 3, vezes 1 dividido por 0,8. Tá? Isso é a mesma coisa do que 14 vezes 10 a quarta dividido por 2,4, né? 3 vezes 0,8 dá 2,4. E agora eu vou dividir 14 por 2,4 e vou encontrar esse seguinte valor aproximado, tá? Aproximadamente. Então, o volume de etanol utilizado pelo carro no percurso de volta vai ser de aproximadamente 5,83 vezes 10 a quarta mililitros, tá? O problema não quer esse valor em mililitros. O problema quer esse valor em litros. Então, eu vou pegar isso aqui e vou dividir por 1000, tá? E dividir por 1000 é a mesma coisa do que multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então, vai ficar 5,83 vezes 10 a quarta, vezes 10 a menos 3 litros. Isso nos dá aproximadamente 58,3 litros de etanol utilizados, né, pelo carro no percurso de volta. Então, olha que interessante, tá? No percurso de ida, os percursos são iguais, galera. Não se esqueçam disso. Ele vai e volta, a distância é a mesma, tá? A distância é a mesma para ir e para voltar, tá? Então, para ir no percurso de ida, o carro utilizou 40 litros de gasolina. Para voltar, o carro utilizou 58,3 litros de etanol. Então, a pergunta que vocês podem se fazer, que é legal de se fazer, tá? Qual é o combustível que é mais rentável, tá? Qual é o combustível mais rentável aqui, tá? É justamente a gasolina. Eu andei ali o mesmo percurso com 40 litros, tá? E eu utilizei 58,3 litros de etanol para andar o mesmo percurso. Então, de acordo com o problema, tá? É mais rentável, é mais vantajoso um carro flex utilizar ali a gasolina e colocar no seu tanque de combustível gasolina ao invés de etanol. E isso nos dá uma resposta letra D, tá? Nós achamos aqui um valor aproximadamente de 58,3 litros e o problema que é um valor mais próximo é 58, letra D de dado. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você acha que essa videoaula te ajudou e se você acha que essa videoaula poderia ajudar outras pessoas, compartilhem essa videoaula nas suas redes sociais, tá? Resolução aí da questão de número 92, né? Resolução da questão de número 92 da prova de física do Enem de 2018. É a primeira questão de física aí da prova, de acordo com a versão azul. Lembrando que eu sempre me baseio na versão azul. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para caso vocês queiram baixar essa prova. Se você gostou dessa videoaula, qual é o pagamento que você poderia me dar? É o seu like. O seu like é o seu pagamento por essa videoaula, caso você tenha gostado. Se você está no YouTube, deixa o seu like. Se você está no Instagram, deixa o seu like também, porque eu sempre posto os meus vídeos no YouTube e no Instagram, tá? Se você está no YouTube, vou deixar uma playlist aqui em cima, tá? Um card com uma playlist com todas as questões de física da prova do Enem de 2018 resolvidas, para que vocês possam ter acesso às resoluções das outras questões, tá? Se você está no Instagram, vá lá na minha série de vídeo, procurem pela série de vídeo Enem 2018 Resolução, que vocês vão encontrar também. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima, valeu!